Seja bem-vindo ao Scanner Experience Talks, uma série de entrevistas dedicada a dentistas que querem conhecer scanners intraorais ou ficar atualizado sobre as principais novidades do mercado. Nessa série de entrevistas, vamos entrevistar todas as empresas de scanners intraorais presentes no mercado que aceitaram participar desse evento. Além disso, sempre tentaremos ter um dentista convidado que usa esse scanner na sua rotina clínica para passar a sua visão clínica desse scanner. As perguntas sempre serão as mesmas, de forma imparcial, técnica e direta, para você, dentista, tomar a melhor decisão em qual scanner escolher. Se você está em dúvida em qual scanner comprar ou já tem um scanner e pretende se manter atualizado sobre o assunto, esse evento é exatamente para você. Então prepare seu café, abra sua mente e vamos escanear junto o futuro da odontologia digital. Então hoje estamos com dois convidados aqui, o Gustavo e a doutora Diana. Gustavo que representando a empresa Shine 3D e a doutora Diana que vai dar seu olhar clínico sobre essa tecnologia que ela usa rotineiramente no consultório. Ô Gustavo, se apresenta um pouco, fala sobre você. Quando eu te conheci, você tem uma formação nada com odontologia, engenheiro, mas acho que você entrou no segmento perfeito, onde as duas áreas se encontram nessa tecnologia toda. Correto. Eu sou engenheiro de materiais de formação, né? Mas hoje eu trabalho na Shine 3D, eu sou engenheiro de aplicação da empresa. Eu já estou há 2 anos na Shine e já tenho uma experiência com odontologia digital de aproximadamente 5 anos. Veio mais da impressão 3D, hoje em dia eu trabalho com scanners também, né? A Shine também tem impressoras, mas eu venho da impressão 3D e todo esse mundo aí já faz um tempo. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. E também a doutora Diana, primeira vez que eu vi ela agora foi no Rio de Janeiro, né? No evento da Shine, dando uma aula lá, toda poderosa na aula. Foi bem Essa legal. foi a sua impressão? Que bom. Foi. Passou bastante conhecimento. E também descobri que ela foi minha veterana na faculdade, descobri hoje. Pequeno, né? E então conta um pouco sobre você e como que você chegou no digital, um pouco dessa sua trajetória no digital. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha história. A minha experiência com o digital começou em 2017, quando eu fiz o curso de implantes. E aí foi que eu conheci a primeira vez um scanner e um CAD/CAM, na verdade. E eu fiquei, assim, encantada que eu poderia ter aquilo no consultório. E desde que eu conheci, depois eu não conseguia dormir mais. Eu ia para casa sonhando com o scanner. Tanto que eu tenho um vídeo antigo no YouTube, depois eu vou mostrar para vocês. Quando eu comprei meu scanner, eu fiz um vídeo passeando em cima do scanner, porque eu falei pro meu paciente assim, olha, ele é tão caro, tão importante para mim, que falta voar só. Aí eu fiz essa brincadeira, foi muito engraçado. Então, em 2018, eu comprei meu primeiro scanner. E aí, desde então, trabalho no fluxo digital. Para mim, foi, assim, um marco muito importante na minha carreira. A minha primeira especialidade é ortodontia. Eu estava cansada de colar brackets, descolar bracket. Era uma coisa assim, uma felicidade quando o paciente fechava. E outra quando a gente removia o aparelho. Porque o dia de instalação era, assim, o dia mais chato clínico. Era fazer a instalação de aparelhos. E aí, quando eu descobri uma outra possibilidade de alinhar os dentes dos meus pacientes e não ter que passar por isso de brackets, e seria com a odontologia digital, foi aí que eu entrei para esse mercado, mesmo com muitos contras na época, porque foi um dos primeiros scanners que estavam disponíveis no mercado, mas foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. E hoje, além da ortodontia, tem mais alguma outra especialidade que você usa no digital? Eu uso para implantes. Faz cirurgia guiada também ou mais a prótese? Não, mais prótese mesmo. E uso muito para reabilitações menores, como um lace, lentes de contato, placa de bruxismo. Eu eliminei da minha clínica moldagem, todo tipo de material desse tipo. Eu tenho lá, mas não uso. Legal. Bom, então, bem-vinda também. Essa foi a primeira introdução sobre vocês. E agora eu vou fazer algumas perguntas direcionadas clinicamente para a doutora Diana. Hoje você tem o Shine 3D, certo? Sim. E aí eu queria saber,
Por que foi a sua escolha esse modelo de scan intraoral? Houve algum critério técnico, clínico que foi decisivo na sua escolha? Precisão, preço, suporte, integração e indicação clínica. Assim, o que te chamou os olhos na decisão desse scanner? Acho que foi um conjunto de fatores. Primeiro, quando eu conheci, pela rapidez que ele tem. Então, hoje, com a dinâmica que eu vivo, que eu tenho 2 clínicas aqui em São Paulo, a dinâmica dele funcionou super bem para mim. E além da facilidade de eu transportá-lo de uma clínica para outra. E também compartilhar com a minha equipe. Porque eu tenho uma equipe multidisciplinar que trabalha comigo. Então, não só eu uso o equipamento. Então, como ele é fácil e intuitivo, isso foi muito bom. Porque eu fiz o treinamento, inclusive com o Gustavo, uma vez só. E consegui transmitir isso para a equipe. E eu acho que isso, para mim, assim, foi primordial. A rapidez com que ele tem. O preço também. Eu gostei bastante. Legal. É bom também. Eu acho que muitas vezes a gente fica nessa discussão sobre as ferramentas do scanner, mas eu acho que as ferramentas, no fundo, claro, são muito importantes, mas na tomada de decisão tem muitos outros fatores de preço, usabilidade que fazem a gente tomar de decisão que a gente nem pensa. Mas eu acho legal tocar nesse assunto porque também tive decisões parecidas, né? Eu queria saber como foi sua curva de aprendizado com o scanner. Você começou com algum curso de escaneamento? Você achou que a interface... você falou que a interface era bem intuitiva, fluxo de trabalho. Então, como eu já tinha outro scanner para alinhadores, mas eu já nesse tinha... primeiro scanner, agora, assim, pensando na sua trajetória de... Lá em 2017, você falou, Foi em 2017. Né? Pensar em 2017, o primeiro scanner, como que foi o primeiro ano escaneando? Ele passou um tempo desligado quando eu comprei. A verdade, ele ficou desligado. Eu já ouvi isso de mais gente também. Ele ficou desligado. Comum. Aí foi uma frustração, assim. Mas eu falei, uma ferramenta dessa é uma joia. Ela não pode ficar parada. Qual foi os motivos que ele ficou parado? Eu acho que... falta de crença mesmo, uma crença limitante que você fica, talvez seja mais rápido na moldagem. Mas porque em 2000... Veja, não ter paciência. Veja, nós estamos em 2025. Mesmo, né? Em 2018, efetivamente, quando eu comprei, estamos falando de 8 anos atrás, 7 anos atrás, não tinha fácil impressão. Não era uma coisa como hoje, que você... vários laboratórios você consegue. Hoje eu tenho fluxo de impressora no meu consultório. Não, então, até aquelas impressoras hoje da Anycube que custa R$2.000, na época era coisa de R$15.000. Sim, Né? era uma coisa assim. E R$15.000 há 7 anos atrás não é o mesmo R$15.000 que é agora. Pois é. Então, e eu acho que também essa transição. Acho que a sua pergunta é muito importante, porque hoje muitos colegas, eles não entendem que eles podem sair do analógico para o digital. Só que é uma tomada de decisão dele. Ele tem que acreditar nele mesmo e no sistema. Então, muitas vezes ele acha que vai ser um investimento muito maior ele ter um scanner e continuar no alginato, no silicone, vazando um gesso, porque ele só vê o preço ali no momento. Mas ele não vê a longo prazo que ele vai ter mais qualidade de vida, que ele vai diminuir sujeira no consultório, a experiência do paciente. Então, no momento que eu captei aquilo, foi muito mais fácil. E assim, eu não tive muita dificuldade porque eu recebi também um treinamento. Só que eu não me aprimorei nisso. Só que o que eu fiz? Eu sou uma pessoa, desde sempre, muito curiosa. Então, eu comecei a escanear qualquer pessoa. A minha secretária, sabe? Assim, mas família. Assim, aprender, né? E aí, eu peguei os meus cobaias internos. E até eu mesma. Então, e foi muito legal que... eu fui para um congresso em Las Vegas uma vez. Era sobre ortodontia. E lá teve uma competição sobre quem escaneava mais rápido. Sempre tem essa. E eu achei... gente, eu achei isso daí... assim, ó, é por isso que eu adoro os americanos. Porque eles são competitivos. E eu gosto de uma competição saudável nesse sentido. Sim, sim. Então lá eu vi os dentistas, assim, um ortodontista. Ele vai com a equipe dele... um ortodontista e 8, 9, 10 assistentes. Sim. Porque ele tem 10 cadeiras e atende de forma simultânea. E os pacientes, eles permitem que isso aconteça. Então, tinham as equipes lá, quem escaneava mais rápido. Nossa, pra quê? Cheguei no meu consultório depois e coloquei todo mundo pra quem vai escanear mais rápido. E aí, a gente começou essa competição de... no começo, 12 minutos. De 12 passou pra 8, de 8 pra 6, de 6 pra 5, pra 4, pra 3. E aí, quando eu vi Shining, em 20 segundos, eu escaneei o superior e inferior mordida. Achei sensacional. Então, isso foi uma das coisas, né? Voltando pra primeira pergunta.
foi essencial, foi isso. A Mas eu acho rapidez. que é treino, assim como uma moldagem que os primeiros é difícil, você vê o paciente engasga, você às vezes coloca muito material, pouco material, o material endurece, ou ele não vai numa um boa... pouco mais frio, aí você pô, ou tá um dia quente, alginato como que é? Não, Contrai. polimeriza, como que Ele é? contrai, né? Ele sofre de inerese e imbibição, não é? Que aí ele só... Enfim, Ele sofre contração, Ele sim. fica mais duro, ele toma presa mais rápido do que você tá Isso. acostumado, né? Ou pior, já trabalhei em consultórios que não tinham medidor. Os dentistas... Gente, pelo amor de Deus, você tá assistindo esse podcast, você é dentista, segue o que o fabricante pede. Deixa lá disponível os medidores. As pessoas querem fazer a olho. Não dá certo. Eu gosto de fazer com medidor. Mas no momento que você pega a prática com digital, é impossível voltar a ser analógico. Impossível. Hoje, pra mim, assim, não existe essa possibilidade. Então, eu ficava treinando assim como qualquer outra técnica. Sim. Lembra que na faculdade eles falavam pra gente: macaco semi-adestrado também faz restauração. É a mesma coisa o scanner, gente. Honestamente, como dentista, a gente tem que ter um conhecimento muito bom de ciência, mas no final a gente tem que virar um macaco treinado também. Pô, não tem como. Pô. Não tem como, é fazer todos os dias e aquilo vai dar certo. Aí a próxima pergunta qual foi o maior desafio que você enfrentou nos primeiros casos? E o que te ajudou a superar esses desafios? Foi suporte da marca, prática clínica ou algum recurso específico do scanner? Falando de Shining, Pode ser de Shine, mas assim, em geral. que é o último que eu estou usando. Acho que um que desafio... o Shine você já estava com mais experiência. Então pode fazer as duas as respostas. Que eu quero também ver como foi essa sua trajetória também como experiente. Acho que é bem interessante isso. Essa perspectiva, você consegue ter os dois cenários. De alguém que não tinha experiência e agora com bastante experiência. Isso. Eu acredito que escanear dentes posteriores é um desafio, né? Uhum. Terceiro Faz molar, sentido. a parte lingual, paciente edêntulo. Nossa, é um desafio. Então, no meu primeiro scanner, eu tinha que pintar com uma canetinha, né? O pálato, para ele ir seguindo as linhas. Porque ele faz uma limpeza automática. Uhum. E quando vai ser... Porque eu quero ser 100% digital. Então, eu não vou fazer uma dentadura no analógico, concorda? É um tema controverso para mim. Porque eu faço o prótese total híbrido. Então, eu não acho que... Como é? Eu pego... Se o paciente já tem uma prótese total em boca, eu pego aquela prótese total, pego Godiva, faço selamento periférico e faço a moldagem funcional daquele paciente. Depois passo o adesivo, silicone leve e reembaso aquela prótese. Então eu pego e escaneio ela a 360 graus. Então eu faço um clone dela. Então eu escaneio ela por dentro, onde está o rebordo, depois escaneio os dentes e já moldo e já tenho um registro de oclusão. E ali, se a prótese está numa condição boa, eu já uso aquela referência oclusal. Ou faço um próximo rolete de cera, ou uma base de prova, também digital, o rolete de cera desenhado. E faço assim, porque eu não... Foi até uma coisa que ele conversou com o Gustavo. Eu lembro disso, que tem o fluxo também, né? Que você poderia usar esse rolete físico ali mesmo, fazer um analógico, né? Até também estão tentando desenvolver... escaneamento dinâmico de... Espera, mas quando ele vai na mufla, ele precisa do gesso. Não, Está então... incluído. Aí... Me ensina. Não. Então, Fiquei curiosa. Mudando a entrevista, né? Você precisa fazer o curso Scan Experience, né? Ai, poxa, eu quero só o módulo de PT, por favor. Pode ser? Então, aí a PT ainda você vai ter diversas vertentes ali também. Tem a parte da manufatura, aí você pode ter a parte híbrida também, ou analógica, ou 100% digital, mesmo se você começou digital. Então, eu ainda não acho que fica muito bonito prótese total impressa. Eu ainda prefiro ela prensada. Então, o que eu acabo fazendo
se ela... Eu faço elas impressas ainda, só que com um caráter provisório, sabe? Então, tipo, por exemplo, para fazer protocolo. Então, assim, todo protocolo que eu vou fazer, eu começo com uma prótese total primeiro. Então, eu defino o DVO, toda a posição ideal daquela prótese. Aí eu planejo os implantes, beleza? Mas então eu faço uma prótese primeiro. Então eu começo com uma total. Então essa normalmente eu faço ela impressa. Aí você não precisa pôr mufla, né? Mas aí quando eu faço esse... outro método também que você não vai precisar de mufla, eu vou fazer ela fresada também. Mas eu também não acho que fica tão bonito ainda fresado. Tem da Ivoclar, o bloco da Evotion, que os dentes são bem bonitos, só que o palato fica rosa, né? Então, tipo... no Brasil, as pessoas não aceitam palato rosa. O paciente não gosta. Como assim? Só tem que ser transparente. Não. Transparente. Faço muito. O palato rosa? Sim. Ah, bom. Então, eu tô enganado. Mas aí também vai do gosto. Vai do gosto. É relativo. Aqui no Brasil, eu penso que é mais comum... Toda caracterizadinha no não, palato? No palato também? Não, transparente, não. 100% rosa? Sim. Tá. E aí, quando eu vou fazer ela prensada, eu pego essa base de prova que eu tinha feito, como ela tava com a cópia perfeita da mucosa do paciente, eu mando pro laboratório e peço para ele vazar um gesso ali, entendeu? Ali. Aí ele usa aquilo lá para depois prensar. Então, acho que um desafio hoje pra gente do digital é esse. Fazer uma PT, uma PPR no digital. E aí, a PPR é mais fácil, porque aí... Eu ia comentar isso. Porque a PPR você consegue ainda... Como ela vai ser uma estrutura metálica, você consegue ou fresar ela em pique, metal, ou imprimir ela e depois injeta o Mas é difícil escanear. O escaneamento. O escaneamento é difícil, porque... Que você tá meio que resolvendo um problema que qualquer scanner meio que vai ter é você fazer uma PT de dentro superior e inferior do zero, né? Sem você ter provisório nenhum. Então é mais ou menos isso que ele tá... É uma solução. E normalmente isso é feito... De certa forma, cada dentista tem seu protocolo para fazer isso, tem seu processo para fazer isso. Assim, dizem protocolo que não para tem fazer protocolo. Ainda assim, o digital ainda tem muitos caminhos, assim, não tem uns protocolos muito fixos, mas para PT, querendo, não tem uns protocolos fixos, assim, tem a da Ivoclar, que eu acho um dos mais complexos, assim, então desde eles fazem moldagem funcional tanto superior e inferior, tem um arco de mordida também com silicone, que é só o começo ali, sabe? Então aquilo lá tudo vai ser escaneado, desenha uma base de prova e depois volta para a boca. Aí tem até um método lá que eles vão fazer a tomada de arco facial. Assim, o fluxo mais completo eu acho que é da Ivoclar, mas por exemplo, esse arco facial é o UDT, se não me engano o nome, não tem aqui no Brasil, sabe? Então, é o Facebook famoso, né? Mas com o scanner facial, estou fazendo bastante arco facial através de scanner facial. Mas, bom, prótese total é um talão de Aquiles, né? É um tema à parte, porque tem muitos caminhos assim para fazer. Mas, em resumo, eu faço impressa desse jeito, escaneando ela 360 graus e imprimo. Então, eu imprimo ela transparente, caracteres em rosa, e depois imprimo os dentes e gruda. Aí não precisa ir na mufla. Eu tenho vontade de fazer protocolo imediato, impresso. Depois da cirurgia, carga imediata. Eu faço isso, mas faço até... Você deixa como um provisório por um tempo. Sim. Tem um que a gente fez que ficou 1 ano na boca do paciente, não quebrou, sem barra, mas era um paciente muito colaborativo. Então era bimaxilar o protocolo, então carga mastigatória era bem... Eu tenho um amigo de Minas que tá fazendo muito. Digital também. Então, para implante, você tem as guias cirúrgicas, né, empilhadas. Então, é assim que eu faço. Então, você tem uma base, aí vem a de fresagem, depois vem a prótese, que já encaixa tudo ali na mesma direção. Bom, vamos entrar em implante depois. Deixa pra lá. Vamos volta ao desafio. Vamos lá. Então, o desafio que você me perguntou, uma das dificuldades era escanear dentes posteriores, a parte lingual.
e edêntolo. Porque realmente, né, ele levanta a língua, só uma mexe. coisa que você comentou sobre... Não, desculpa, continua. Pode falar. Não, que você comentou de passar o lapiscópia No palato. no palato. Porque é algo que eu sou muito crítico sobre fazer isso, sabe? Mas isso é antigo, hein? Não, eu Tô sei, falando eu sei. de 2018. Mas o que eu ia dizer é que o scanner, ele não reconhece o lapiscópia. É uma referência pra gente não se perder, mas o scanner, ele precisa de geometria. Não, discordo. Depende do scanner. Depende do Da minha scanner. concepção também. Não, ele segue e ele mostra os pontos. Ele copia. Não, ele são pontos pretos. Ele copia. Não é Não, pra ele- gente se perder, é pra ele Mas, não de se certa perder. forma- Porque você vai no rosa, 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 ele não sabe onde ele tá. Então, mas Isso é o pra que ele vocês tá falando faz- é verdade, da questão do scanner se encontrar melhor por anatomia. Isso é uma coisa que teve também um tempo atrás. Os scanners, por exemplo, você precisava muito voltar em... quando você se perdia, voltava em oclusal e molar. Isso. Porque ali você tem anatomia. Isso. Você voltar numa incisal, tem pouca anatomia pra você Porque se referenciar. você Então tira- faz se- sentido. Porque você tira o monocromático, você tira a cor, porque a cor de uma malha é só uma capinha por volta da malha, sabe? Mas tem scanner que não tem essa opção. Não, mas eu tô dizendo, a informação nu da informação é a malha, não é a cor, entendeu? A cor é só uma... Eu diria que é só uma simulação, sabe? Mas ela não tem um papel na precisão Eu já tentei do escanear assim os escaneamento. pontinhos e seguindo assim. Criança. Aham. Criança. Você vai escanear pra fazer um aparelho de Hawley. Um expansor. O scanner se perde. Entre dentes. Entre canino e canino. Eu posso seguir assim, ó, com ele. Às vezes ele não chega do outro lado. Ah, Ele tá. buga. Se ele tá mas ele tá sem os dentes anteriores? Não. Não, Pelo com palato, dente. você diz. Com dente. O Eu palato. escaneio ele não- toda a oclusal. Toda a vestibular. Toda a lingual. E agora preciso do palato pra mandar a impressão. Às vezes ele não vai de um palato pro outro. A questão Então, também é mas- que quando você tá trabalhando molar, já tá pegando quase que parte de tecido mole, é finalzinho de palato, né? Então, mas Que é uma questão. depois a gente pode cortar essa parte. Mas a estratégia de escaneamento... a estratégia... Não, as pessoas gostam. É disso que elas gostam. Discussão. Que a estratégia de escaneamento de palato, ó, quando você tá... Na hora que você fez a lingual, você já tem que pegar pelo menos um pouquinho dessa parte da gengiva, na hora que você tá passando, porque ele vai ter a referência do dente pra fechar essa malha. Aí você fez do outro lado, e aí você vai pela papila, pelas rugas palatinas, você vai fazendo um zigue-zague naquela direção, e aí ele... Tá, então você escaneia. Eu escaneio assim. Não, Você não. quer que escaneie assim? Ó, tipo, o Vamos lá, que é um- palo tá Vamos- aqui, Mostra aí, né? mostra aí. Vai. Aqui no ao vivo. Ah, tá. Tá. Eu escaneio assim. E depois eu faço assim. Não. Uma varredura. Aí ele não vai fechar, não. Ele tem que Você fazer tem que fazer assim. assim, Não, zigue-zague. Ó, presta aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai fazer a mesma coisa que eu iria Vamos falar. lá. O Vamos principal, quando você fez aqui, quando você tá na lingual aqui, você já vai pegar um pouquinho da gengiva nessa direção. Depois você finalizou aqui. Aí agora você acabou. Aí você quer ir pro palato, você não começa daqui, você começa aqui de trás, que aí você pega o lugar que mais seria a oclusal dos dentes, essas rugas palatinas. Anatomia. E aí você vai fazer um zigue-zague aqui, ó. Anterior-posterior. E aqui, por exemplo, aqui você vai ter só essa regiãozinha aqui pra fechar. E depois você só vai voltando pelo meio e fecha nessa direção. Então, mas o pior é quase perto do palato mole. Chega ali, ele buga. Aí você vai e volta. Aí você fica criando camadas. Então, mas Aí mesmo... você tira mesmo a limpeza automática. mas mesmo você vindo pela... Porque assim, quando você vem pela anterior-posterior você aqui... cria um caminho. Pode ser. Não, mas isso é estratégia de escaneamento de desdentado. No Scanner Experience falamos dessa técnica. É legal, olha aí, vivendo e aprendendo. Tô aqui pra brincando, aprender. Mas faz sentido o que ele tá falando. Porque você... Não, porque assim, essa discussão de lápis... Só pra finalizar, essa discussão de lapiscópia não dá certo sempre, entende? Aí fala, pô, scanner não funciona, não sei o quê, mas muitas vezes não é o scanner. É porque o scanner é reflexão de luz e geometria, entendeu? A luz bate, ele manda 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, e Mas e por manda que, essa informação. e por que no computador aparece o ponto preto?
Do lápis. Do lápis. Por quê? Porque você ele captura reconhece a textura. Assim, de certa forma, também Os tem uma pontinhos. questão... Porque assim, se o lapiscópio, às vezes ele esfarela um pouco assim, fica um pozinho Mas dele. eu não uso lapiscópia. Eu uso caneta piloto permanente. Bom, Eu uso canetinha. eu não vou saber te explicar, talvez o nosso engenheiro aí. Mas faz sentido o que ele tá falando. Volta, scanners e scanners. Mas um exemplo claro é Shine. Ele faz também uma filtragem das coisas que tá escaneando, por exemplo, dedo, luva e tudo por textura, por cor. Então, não é necessariamente que ele vai se encontrar por isso, mas ele sim sabe que tem uma textura diferente ali, entendeu? Mas não é o fator principal fazer um fechamento de malha. malha. O encontramento, assim, como ele se encontra de volta no escaneamento, seria assim por geometria. Ou por anatomia, no caso. Que é o que ele vai meio que colar imagem em imagem. Então, a técnica que ele tinha comentado, até se observar lá dentro do scanner, quando você vai naquele escaneamento de dentro para você fazer aquele match com a parte interna, ele começa das beiradinhas da PT, por exemplo, da parte interna da PT, e vai pro meio, e volta, e vai pro meio, e volta, para você ir fechando, vindo de onde ele tem referência. Certo? Então, mais uma vez, você pode também afastar um pouquinho, pra você aumentar um pouquinho o campo de visão, para você poder pegar mais, né? Porque você deixa ele muito próximo. Tem aquela questão do ponto ótimo de escaneamento, né? Que é onde você tem um campo de visão bom. Então, tem várias Isso daí já vamos questões. emendar nessa também. Então, já descreve a distância focal e a distância de field of view, né? Como que é o ponto... o field of view. E qual a distância maior que ele consegue escanear do rebordo. Que é uma boa dica isso. Área de escaneamento 12x16, ou em torno disso, entre 3 a 5 milímetros de distância, que é a distância teórica ótima de captura, né? Onde ele vai capturar mais dados mais rápido. E ele vai até 22 milímetros de profundidade, né? Vai conseguir pegar até 22. E aí 22 esse campo também aumenta, né? Isso, você vai ter um aumento do campo de volta, 12 a 16 nessa ótima. Legal. Aí, para finalizar as perguntas clínicas com a doutora Diana, qual a funcionalidade ou ferramenta favorita que você mais usa no dia a dia? Pode ser algo de software, de ergonomia, do scanner. Agora pode ser da Shine, ou integração com algum laboratório. Qual que é a ferramenta que você mais gosta do Shine? Integração com o laboratório. Conexão com o Mac. Bom. Eu só tenho Mac. E eu gosto muito da musiquinha. A padrão? Não, eu tenho outra. Já coloquei outras, o Gustavo me ensinou. E eu gosto porque ela diminui o volume quando você tá fora das áreas interessantes. Legal. Então, por mais que eu tô ali concentrada fazendo o escaneamento e olhando na tela, se por algum momento eu tô olhando para outro lugar, ele me avisa. Então, é muito intuitivo nesse sentido. Então, ele não é uma musiquinha contínua. Saiu... Qual modelo do Shine você tem? Eu já tive o Iriscan 3 e agora eu tenho o Iriscan 3 Wireless. Boa. Era esse aqui, né? E o que eu mais gosto no Wireless é essa liberdade que eu tenho 3 salas clínicas em uma clínica e 4 salas em outra. Então, essa liberdade de carregar facilmente de uma sala para outra. Então, essas 3 coisas para mim, assim, são... Essenciais. Se você tivesse que dar uma dica para um colega que está pensando em comprar esse scanner, qual seria? Algo que você gostaria que tivesse te falado antes de comprar? Ou algo que te surpreendeu positivamente depois que você comprou o Shine? Conexão com o Mac. Bom, então é isso. Não, mas a dica para os colegas é assim, acredite no digital e não fique fazendo conta de padaria. Porque no final das contas, isso vai te levar para um outro nível da odontologia. O paciente percebe quando você é tecnológico, quando você procura tecnologia. Tem um estudo que diz que onde a pessoa entra e tem telas, que ela vê telas, ali ela sente que existe um investimento, ela se sente mais segura. Então, esse tipo de tratamento também pensando na experiência do paciente. Então, eu trabalho isso muito forte na minha cultura, que é a experiência que eu trago para o meu paciente. Para mim, é uma excelente ferramenta também para o meu trabalho, mas eu penso muito em quem está sentado ali. Então, a facilidade das pontas diferentes, coisa que eu não tinha no meu primeiro scanner, também é muito legal. A ponteira esquenta, eu também não tinha isso no meu outro scanner. Então, isso também é muito bom, porque eu não preciso ficar parando, secando, passando a gaze, limpando toda hora. Então, isso é muito legal. E o digital chegou. E se você não entrar agora,
você vai ficar para trás. Uma das perguntas técnicas, eu acho que vai estar mais para frente, mas eu vou fazer agora, que é perguntando quantas ponteiras o scanner vem e os tamanhos dela. Você já responde. Eu vou responder isso, mas depois eu quero voltar para ela. Eu quero saber o feedback dela, qual que é a importância de ter esses diferentes tamanhos. Existem em torno de 14 principais erros que os dentistas cometem diariamente no escaneamento. Assim como nas moldagens, estudamos materiais, técnicas e limitações das moldagens. No fluxo digital, isso não é diferente. No Scan Experience, falamos de todos esses erros e limitações. Dessa forma, podemos aprender como escanear da melhor forma possível com qualquer scanner do mercado. A grande vantagem do digital é que a indústria sempre desenvolve ferramentas para otimizar e evitar que cometemos esses erros no dia a dia, ou apenas facilitar nossa rotina clínica. E são justamente essas ferramentas que queremos conhecer hoje com cada uma dessas empresas. Ela acho que já vai falar dessa questão dos posteriores ali, já vai puxar isso. Sim. Mas vem com 4 padrão, né? Que seria esse campo de visão que eu falei, né? Padrão para utilizar e uma pequena. Então são dois tamanhos. 2 tamanhos, uma pediátrica ou pequena, né? E uma padrão, Tá. que vem 4, tá? Padrão. Então, Infantil. Ah, você tem bastante paciente, tá. Infantil é legal. E sabe que eu tenho adultos que usam até abridor de boca infantil, que a pessoa tem uma pouca abertura de boca. Acontece. Então, eu sempre penso na experiência do paciente. Então, o que ele vai sentir? E para edêntulos também, que tem eu uso a maior para os edêntulos. Tá, maravilha. Bom, então, um grande... Vamos dizer que a maravilha da odontologia digital é que a gente tem empresas que estão focadas, claro, em fazer dinheiro, mas a gente fazer dinheiro, fazer o melhor produto para... É o bom para todo mundo, né? Para justificar o investimento do dentista. E o que eu gosto da tecnologia, que a indústria está focada em perceber gargalos e erros que o dentista comete e fazer algoritmos que evitam e diminuem o máximo possível de erros, que é justamente isso que a gente quer ouvir hoje agora do Gustavo, da Shine. Então, primeiro, quiser fala um pouco da Shine e qual é a solução, um pouco da história, que vem um pouco da área da indústria aeroespacial, não é mesmo? Veio da indústria e depois foi para odonto, né? Então, e depois já emenda também no todo o ecossistema digital de odontologia que a Shine faz. Fechou. Bom, a Shine completou 20 anos de vida esse ano, inclusive, né? E começou por aproximadamente 10 anos com scanners industriais. Então a gente vem... E a tecnologia que a gente coloca hoje nos scanners dentais vieram dessa parte industrial que a gente tinha antes, né? E começamos com um scanner de bancada, talvez já vou nesse meio tempo conversando, falando sobre o ecossistema. E depois partimos também para scanners intraorais, impressoras, né? Nós hoje temos escritórios nos Estados Unidos, aqui em São Paulo também a gente tem um escritório, na Alemanha e mais alguns na China, né? A empresa é de origem chinesa, mas global hoje em dia. E nós temos mais ou menos 1.500 funcionários atualmente. A gente tem atendimento e suporte em 15 línguas diferentes, então é bem completo, né? Eu faço parte atualmente do time da América Latina, então a gente também tem um time de suporte dedicado para a América Latina, que é bem legal. E entrando nas soluções, a gente hoje em dia tem uma infinidade de scanners quase. A gente está lançando bastante modelo, né? O primeiro scanner intraoral que veio foi o Auroscan 2 e que chegou a ser vendido no Brasil. Depois disso a gente também tem o Auroscan 3 e o Elite, né? Que é o mais novo scanner que a gente lançou até no ano passado e todos eles têm as versões wireless. A garota dos olhos azuis do momento Exatamente. do mercado. já falando sobre isso, né? Eu acho que isso que é uma coisa legal da Shine que eu sinto. Que a gente tem o scanner de entrada, obviamente a gente tem o Auroscan 3 e o Auroscan 3 Neo, como a gente chama, né? Que é um software um pouco menos cheio de coisas para quem está iniciando no digital, que eu acho que também é uma conversa interessante para isso Como que a é? gente Fala está fazendo. Você tem uma interface de software, mas o scanner ou todo scanner tem uma interface mais simplificada? Para o Auroscan 3 mesmo, né? Então a gente tem o Neo que a gente chama que ele vem sem, por exemplo, módulos de desenho. Entendi. Ele é um scanner mais para quem está querendo começar. Já tem um laboratório, por exemplo, que trabalha com digital, quer entrar, quer começar a pegar técnica, como você também comentou, né? Então, mais em conta, obviamente. E depois ele pode adicionar coisas e conforme for desenvolvendo o digital, que é bem legal, né? Mas falando do Elite, então, scanner de entrada, e a gente tem o Elite, que seria o nosso scanner mais top, né? Que foi lançado no passado. E
a gente tem uma tecnologia que nenhuma outra empresa tem, que é bem legal, que é a fotogrametria intraoral, né? Que é para resolver problemas de localização de implantes em edêntulos, né? Então, isso também nos rendeu um título legal lá do IDD, por exemplo, do melhor scanner do ano, que foi uma coisa interessante. Então, é uma solução completa, né? A gente tem desde entrada até scanners com muita tecnologia e, obviamente, mais caros, vamos falar a verdade. Além disso, outra coisa legal da Shine é que a gente considera uma solução completa a chairside, né? Então, a gente tem scanner de bancada, como eu comentei, que foi o que até gerou uma fama boa para nós aqui nos laboratórios. Muito laboratório gosta muito dos scanners de bancada nossos até hoje, né? E também scanner facial, os intraorais e impressoras também. Então, uma solução... E materiais de impressão também, E né? materiais de impressão, correto. Resinas. Bom, aí acho que você já comentou que seriam quais são os modelos e também o perfil para cada um deles, né? Então, Correto. o Oral 3 seria... De certa forma, o que eu considero se você quer... O software, ele também é muito capaz de você produzir chairside. Então, você consegue fazer uma coroa, consegue fazer placa dentro do software. Então, se você já tem, por exemplo, uma impressora no seu consultório, você vai conseguir já produzir, já ter same-day delivery, né, para o teu cliente ali, para o teu paciente. Você pega o completo. Se você está iniciando, você ainda está pensando em colocar uma impressora lá dentro, talvez não faça tanto sentido, né? Você ainda vai ter que se desenvolver. Dá para fazer um upgrade de software depois também? Tem essa possibilidade. Isso que é o legal, né? Então você pode começar mais básico, conforme você mesmo for evoluindo no digital, vai adicionando coisa. Legal. E aí você tem uma informação de preço? E uma coisa legal que eu lembrei de falar. Não tem mensalidade, não tem anuidade. Ah, verdade. Plataforma... Interessante também. E você pode guardar todos os materiais na nuvem também. Tem espaço de armazenamento na nuvem? Tem. Ilimitado. Né? Ilimitado? Que é a parte legal. De graça também. E mais um diferencial legal. Isso é muito legal. Eu lembrei agora, ouvindo ele falar, eu lembrei disso, porque... Verdade. Isso é... E dentro da nuvem ainda tem outros sistemas. A gente tem um centro de design da Shining também, que você pode, por exemplo, pagar um FII para nós lá e um planejador protético nosso lá na China vai desenhar para você, te entregar para você jogar na tua impressora. Em quanto tempo que é a taxa de entrega assim, de uma coroa, por exemplo? 24 horas 24 por horas. ser da China, né? Então você tem esse um dia de lead time. Eles têm o fuso horário ao seu favor. Não, mas tá ótimo, exatamente. né? Pra gente, os laboratórios, Sim, 7 dias. Claro. E é num preço competitivo, que é bem legal também. Então. Bom, então agora a gente vai fazer um escaneamento de um modelo de estudo, algo como uma moldagem de alginato, assim, vamos dizer. Vamos lá. E aí o que a gente queria que você falasse um pouco das ferramentas para limpar o escaneamento, se tem alguma inteligência artificial, um algoritmo que já vai limpando automaticamente. Perfeito. Então, vamos lá. E se o scanner também possui alguma ferramenta de mensuração de cor. Isso nós, por exemplo, para você determinar uma escala Vita, por exemplo, isso a gente não tem ainda no software. Mas eu poderia, por exemplo, colocar numa coroa, se eu quisesse, né, para o laboratório saber. Então aqui, pegar esse modelo que eu tenho mesmo, né, com uma coroa com provisória aqui. E a gente vai colocar aqui para fazer um pré-operatório, para a gente seguir aquela questão de poder escanear também o preparo, né? Para pegar a mordida e depois escanear o preparo. Isso eu vou deixar na mão da doutora, que ela é a prática já. E vamos lá. Então aqui também informações, né? Fica paciente na nuvem, tudo, posso selecionar. Tem um sistema muito parecido com o que você vai encontrar em CADs, né? Você já poder deixar a ordem certinha também. E vamos lá. Então aqui algumas dicas. Isso, primeiro com o provisório. Botão. Põe a musiquinha, Gustavo. Tem que colocar. O computador já está ligando. Enquanto a gente vai escaneando, tem como também, por exemplo, a qualidade de imagem bem realista e tem como fazer fotografia com algo que eu honestamente não sei, que eu não acho tão uma aplicação tão necessária, mas é uma pergunta comum entre os dentistas. Eu consigo fazer uma foto, usar como câmera intraoral também. Deixa eu só abrir aqui, ó. Então tem esse botãozinho lá em cima
e ele já está ligado como uma câmera intraoral, então poderia tirar uma foto ali apertando o botão. Aí eu não Fica preciso, não precisa estar na pasta de nenhum paciente. Não, ela fica separada e daí eu consigo adicionar depois na ordem, né? Entendi. Aham. Legal. Apertou, ele já vai sair, tá ali embaixo, já tem o caminho, né? Snapshot. Legal. Volta até lá no que a gente estava escaneando. É bem melhor né? que minha câmera intraoral. E a qualidade é boa, Tem que né? ficar A câmera em si é ajustando. boa. Já o teve foco... câmera? É. Não, É E chato. aqui, ó, não. você falou de ferramentas de limpeza, né? Então, dois botões principais, um para remover o que tá flutuante ali, né? Você viu que saiu um pouco do... Deixa eu pegar um pouquinho do dedo. Mas também tinha pegado mais durante o escaneamento, que já foi limpando também, Correto. né? E aqui também, questão de limpeza mesmo, né? Com borrachinha ou com laço. Aí está. Podia limpar um pouquinho mais. E a gente segue agora. Ele vai selecionar também... Tem aquela questão de você ter uma malha com alta definição, né? Para o preparo, que faz muito sentido. Mas primeiro, na verdade, ele vai... Fluxo clínico faria sentido, né? Ele vai primeiro pedir para a gente escanear inferior, mordida, e depois você retiraria, né, o provisório, prepara e escaneia o preparo. Então agora, quando ela for começar a escanear, ela... Não, agora é o antagonista, né? Antagonista. Aí quando for escanear de novo o preparo ali, aquele primeiro escaneamento do pré-operatório já vai fazer o alinhamento automático, então, Correto. do preparo com o pré-operatório, né? Então ele vai criar uma nova malha. Se eu tiver eu sei que a Shine tem scanner facial, né? Mas se eu tiver um scanner de face, eu posso adicionar dentro desse projeto, ou esse alinhamento eu teria que fazer na parte do CAD? Por exemplo, se eu tenho o software Neo, eu consigo importar nessa cena aqui um scanner facial, ou só depois isso? Dá pra fazer... Eu até tenho posso mostrar ali com o que eu fiz meu. Eu tenho esse botãozinho aqui, ó, que a gente chama de Extra Match, o alinhamento adicional. Ele tá como que pra pilar, mas aqui é meio que uma cantaria. A gente consegue fazer o alinhamento daí. Se escanear, por exemplo, lábio, até nariz e tudo, né? Ah, então legal. ele faz esse alinhamento um sobre o outro. Já sai tudo certinho. Aí, É justamente isso, né? Conhecer as informações, mas que tá falando que é para pilar. Esse que é o foco do Scanner Experience, saber entender como se forma uma malha, como ela se alinha, porque o ponto principal de alinhamento é os dentes. Então tem que saber quais são os pontos de referência. Não, e aqui, assim, sabendo de volta como o scanner funciona, a gente vê também dentista testando coisas, né? Eu já vi, por exemplo, utilizar essa mesma função para a gente fazer, por exemplo, um alinhamento com enceramento. Então você tem um enceramento, você escaneia, ele vai tomar por base os posteriores, alinhar e daí você tem o enceramento sobre o anterior. Legal. Como é que funciona? E aí, mais um? Então agora é o registro de mordida, né? Correto. Bom, aí sobre o registro de mordida, tem algumas perguntas específicas para esse passo. Posso fazer mais de um registro oclusal? Então, por exemplo, em máxima intercuspidação e depois uma para distância de trabalho para uma placa de oclusal, por exemplo. Até 4 a gente consegue registrar. Até 4. A partir desses 4 diferentes registros, por exemplo, tem protrusão, lateral direita, esquerda, o software faz algum trabalho de criar uma movimentação dessas diferentes posições? Ou ele... Bom, responde essa pergunta primeiro. Vamos lá. Eu consigo fazer um movimento dinâmico, né? Fazer a captura dinâmica da mordida para essa primeira mordida de máxima intercuspitação, no caso, e daí fazendo laterais esquerdo, direito, protrusivo, enfim, que você precisar. Até diquinhas, né? Falando, o nosso, normalmente eu recomendo você fazer um terceiro escaneamento, porque aqui a gente tem uma opção, né? Se eu clicar, para você fazer um de anterior. Então, 3 pontos, então, não só os 2 posteriores. Exato. Porque o que eu tava vendo é o seguinte, você vai fazer o dinâmico e você coloca o scanner aqui de vestibular, você não tem a mesma movimentação natural que você teria se não tivesse nada na boca do paciente. Então, o que você faz? Faz um escaneamento mais de anterior, como se fosse meio que no canino, posiciona o scanner no canino e daí você faz uma orientação. Porque você não tem mais o scanner atrapalhando a mordida, fica natural. Legal, isso é uma então boa dica. Então é uma outra questão que você poderia fazer. Se não um terceiro. E aqui para adicionar, você tinha comentado, é só colocar aqui, mais e a gente já tem um novo registro que eu poderia fazer. Até 5, né? Você falou. Até 5, porque eu posso adicionar 4, então... Tá, no total são 5. Teria 5, E aí também, a próxima pergunta também, como você já disse, ele tem a opção de fazer
os movimentos de registro dinâmico. Então, seriam essas perguntas para... Acho que eu tenho um aqui que eu fiz em mim mesmo, em boca, né? Porque acho que fora da boca com o modelo vai ser difícil. impossível a gente conseguir não replicar precisa quase, mas... demonstrar. Bom, se você puder mostrar... Tem jogo rápido. Esse aqui deve ter a mordida dinâmica. Esse aqui é um resultado da mordida dinâmica, né? Então... eu não precisava demonstrar ao vivo, porque realmente em modelo não, algo colocar em que boa. não... Esse aqui é um escaneamento meu mesmo, que foi bem isso que eu fiz daí, né? Eu escaneei um mais de anterior, coloquei o scanner lá e fiz uma rotação, ele replica. Ficou muito legal. Aí, quais são os formatos de exportação do Shine? PLY, OBJ, STL. Meio universal, né? PLY, Tudo OBJ, hoje é STL. aberto, né? O scanner apresenta... diferente também de ponteira, a gente já conversou sobre isso. Quantas vezes cada ponteira pode ser estelarizada? Até 100 vezes autoclavada, né? Autoclavada. Então, eventualmente, você pode limpar e vai durar mais do que sem escaneamento. A gente sabe que a gente não é autoclavado sempre, às vezes, enfim. Mas, como disse a Diana, vamos seguir as instruções do fabricante, né? Então, o software apresenta um software nativo de simulação ortodôntica também. Então, por exemplo, nesse seu caso aqui, tem alguma ferramenta ortodôntica? Aqui, assim, não... Talvez ortodôntico, mas bandeja de colagem direta. Essa aqui é uma que eu já fiz aqui dentro do software, então... Uma bandeja, esse aqui eu fiz uma para todos os dentes, mas daria para seccionar, né? É ruim você colocar uma inteira, às vezes que não vai ajustar certo, então você poderia fazer uma de canino a canino, uma só de posterior e colocando. Mas, por exemplo, brackets. ele faz um alinhamento, assim, uma ferramenta de simulação de movimentação. Tem os dois no mesmo, né? Então, eu vou abrir essa aqui da bandeja de colagem direta, porque ele tem tanto a simulação de orto aliada com a parte dos brackets, pra você posicionar, né? E esse daí também, se não é o software Neo, ele também já é gratuito também exportar essas guias de colagem de bracket, por exemplo. Você tem duas opções na exportação, né? Você pode ou exportar a guia mesmo já, jogar na impressora direto e boca, ou você criar um modelo com os brackets posicionados para você fazer daí termoformado. Entendi. Você pode fazer a guia termoformada, né? Então você tem as duas opções de exportação. É útil isso também, né? Mais uma vez, perguntas que já me fizeram. Então, já vou colocar gente, isso que ortodontista colar bracket. A gente percebeu que é o talão de Aquiles. Ó, vamos lá, vamos voltar, né? Voltar do começo. Então, aqui no começo ele tinha feito a segmentação dos dentes, então... Essa segmentação foi feita automático pelo software. Isso. Então, aqui eu poderia também ajustar o meu... Como eu tenho umas raízes meio expostas ali, eu precisaria ajustar, porque ele considera até um pedaço, né? Até a raiz do dente. Mas isso aqui foi feito automático. Na sequência, ele rodou uma simulação de orto, então aqui eu já tenho, na verdade, um processinho, assim, né? Tá relativamente mais alinhado os meus dentes. Aqui, se eu retirar o superior, eu, na verdade, tenho uma aglomeração. Esse meu dente que não é muito retinho assim, não. Então, ele já fez esse processo. Eu poderia também ter mandado ele tirar virtualmente o meu terceiro molar. Poderia colocar naquela tela anterior e falar, ó, não quero o terceiro molar para considerar para fazer a simulação, né? Na sequência, seleção do posicionamento ali dos dentes, né? Linha média, enfim. Você pode editar, né? Então, clicou. Gostou. Na sequência, você escolhe o bracket que você quer usar. Já posiciona os brackets. Aqui também eu posso editar, né? Então, se eu quiser aproximar, por exemplo, consigo girar, posicionar. E no passo anterior, você podia movimentar os dentes também, porque ele dá só uma primeira sugestão de qual que é a posição que vai ficar. E você... no 2 passos atrás, na verdade, né? Quando saiu a... Então, você tem a opção de... como é que fala? Arrastar, girar na tela, assim, né? Fazer um posicionamento de dente. Você pode posicionar da maneira como você preferir. E, por último, aqui, criar as guias. Então, como eu falei, aqui embaixo já tem um preset, eu posso selecionar lá só os posteriores, depois só anteriores, como eu tinha comentado, aqui é pré. Canino. E um outro lado aqui também só de posterior, e daí ele vai gerar essas guias aqui a partir dos dentes que eu selecionei, né? Aqui eu fiz só para superior. E é bem jogo rápido aqui, é só... ele também já faz automático também. Já sai a guia de volta pronta para você imprimir, ou se quiser, você exporta um modelo com esses brackets já colados, né? Virtualmente nele. Bom, então no fluxo de coroa, até que a gente acabou já falando algumas coisas, mas tem algumas perguntas específicas, assim. Scan de face, sim.
Por exemplo, se eu trabalho com fio afastador, Uhum. quais ferramentas tem de eu tipo, fazer o primeiro escaneamento, depois recortar? Quais são... Se eu tenho uma área que eu posso bloquear, aí se eu faço esse segundo escaneamento, tem sobreposição de malha ou ele faz uma nova... Como que essa... Vamos fazer Quais um ferramentas processo tem todo. de uma coroa? Deixa eu pegar isso aqui. Como se a gente fosse fazer... Vamos fazer sem a coroa dessa vez, sem o provisório, né? Apesar que a gente poderia seguir naquele mesmo que a gente estava fazendo. Ô, Diana, acho que agora Vamos ficou iniciar um pouco mais um. quente. Será que não pode... Sim, já pode desligar. Deu um Marca no grauzinho. 27. Não precisa desligar, não. É só... Acho que se desligar tá bom. Esquentou. Agora Tava ficou quente aqui o ela tava estúdio. com Tava... frio também, ó. tava... Vamos lá. Vamos fazer mais uma ordem aqui. Querem agora pra eu brincar também? Por favor. Vamos lá. Teacher. Então, escanear só o parcial pra gente poder... Ou ativar tudo uma vez. Caraca, assim você vai... Humilhou a gente. Deixar as pessoas mal acostumadas aí em casa. Achar que Fala, vai né? começar a escanear já nessa habilidade toda, né, Diana? Eu falo o engenheiro, hein? É o engenheiro, não é o dentista. Cara, foi sacana. Nem pra fingir um pouco pato manco. Né? Ai. Não, Sim. então, escaneamentinho. Deixa eu colocar Tá aqui certo, em volta. tem que ser humilde mesmo, não. É isso. Mesmo, tem que mostrar que é bom, Gustavo. Então aqui, vamos só limpar esse dedo que ficou rapidinho. Fechou. Tá, e agora vamos supor o fio aqui, né? Então, na verdade, o que a gente fez agora da limpeza... Ele podia ajustar automático ali, mas o que a gente fez da limpeza é só pegar novamente a borrachinha. Então, e a recomendação sempre é, primeiro limpa aqui, deixa pronto para você escanear, tirou o fio, já escaneia, né? Porque senão a gengiva já começa a voltar e já se perde. Então, vamos supor, esse fio, eu faço só esse cortezinho, não tem problema tirar um pouco do lado, porque pode reescanear. Cá está. E aí, eu escanearia, quer dizer... Tira o fio e escaneia rapidinho depois de limpar, né? Então, voltou aqui, ele já vai se encontrar e já tá feito mais uma vez daí sobre aquilo que a gente tinha escaneado, né? E aí ele costurou uma nova malha ali ou ele criou uma sobreposição? Ele grudou no que tava, Tá, efetivamente, fechou, né? legal. Até se a gente olhar por baixo aqui, ó, tá. E se eu Puxadinho. quiser, por exemplo, só refazer na vestibular, tem alguma ferramenta Opa, que eu posso peraí. bloquear e voltar só num único ponto? Assim, todo o resto ficou bom, mas na vestibular tem uma pontinha ali que não ficou legal, que é só escanear aquela parte sem perder o resto. Dá sim, é esse botãozinho aqui, ó, bloqueio do lado. Eu vou aumentar bastante, vamos bloquear metade como se fosse do modelo. Ele vai ficar, depois que eu selecionar, vou colocar aqui para ele... Só pegou de um lado, né? Pintar bem bonitinho para pegar tudo. Ele fica em verde, tudo que tá em verde não será adicionado dado, né? Ah, legal. Essa que é a ideia. E eu posso daí só clicar depois que eu terminar o escaneamento, desbloqueia tudo. Dá pra segue fazer pro bem próximo. pequenininho, então. Faz Tá. uma. Mostra, faz uma só na vestibular aí. Fazer uma coisa bonitinha, né? Vamos dizer, você falou só de vestibular, como se fosse... Opa! Não, botão a gente errado. quer, a gente quer assim, uma cúspide. Não, por exemplo, vai no Ah, preparo lá. sim. Siga, vai. Faça. Peraí. Eu entendi que Ai, vocês não. se entenderam. Aqui, Não, tá na certo. rodinha de girar lá. Aí foi só um pontinho na vestibular ali. Eu quero aqui, ó, agora só- eu entendi o que você quer dizer. Entendeu? Agora eu entendi quero o que você melhorar. quer Aqui dizer. sobrou um pouquinho de fio, eu quero melhorar. Então eu venho aqui, aí diminui aqui a bolinha, certo? Aí eu posso vir aqui e bloquear aqui. É isso, né? Limpando, né? Não, você tá limpando aí. Limpando, você porque- limpando. Ah, quero bloquear. Cancela ali. E vai no de baixo. Isso, ó. Eu quero bloquear a vestibular. E quero Agora eu escanear entendi. tudo Achei o que você estava resto. falando de todo vestibular, não só do preparo. Não, Eu entendi o que você quer dizer agora. Aham. Eu venho aqui. Agora sim. Só Legal. bloqueado de vestibular. E aí, por exemplo, você só refaz o. Na verdade, eu tinha falado que seria ao contrário, na verdade. A vestibular tá ruim, mas, bom, enfim, mas é só só uma questão de inverter. diferença. Mas então, agora deu- se eu preciso repetir na lingual ali e eu passar o scanner, ele, onde tá verde ali não vai alterar, né? Tem o detalhe que tem um botão, não sei se você reparou ali, que é inverter. Então, se isso aqui tá pintado, eu apertar, ele pega todo o resto ou da ao arcada. contrário, aham. Também Legal. funcionaria, né? E aí, eu acho que eu já até vi ali essa ferramenta, olhando aqui na barra de ferramentas, se
Quero correr de pequenas partes, como que eu faço? Tem a análise de eixo de inserção, por exemplo. Eu quero ver se meu preparo está bem ou se ele está retentivo. E se estiver retentivo, onde eu posso modificar. Eu vou só processar esse mesmo, pra gente poder trabalhar no mesmo caso, né? Uhum. Eu já tô... Aqui, ó, ele trouxe... Que é o que seria o próximo passo depois da gente fazer aquele provisório, que é região HD, né? A gente tem mais densidade. E ele reconheceu automático, né? Eu só achei muito legal. Mas o eixo de inserção do preparo eu não consigo ver logo depois que eu escaneei. Perdão, tem. Agora tá ali, ó, o botãozinho. Perdão. A gente tem tudo no bem, daqui a pouco a pré-design, né? A gente volta. pode voltar. Mas Porque tem sim. eu queria ver dentro do fluxo, sabe? Sem ter que ir entendi. numa ferramenta Pra externa. você poder dar um detalhezinho, refazer uma região. Tranquilo, a gente já Sem volta. entrar em software CAD. Bom, mas enquanto ele vai processando aí, a gente pode ir fazendo outras perguntas também, né? Sobre implante. Claro, a gente conversou um pouquinho. Quais são as ferramentas para escaneamento de implante de scanner? Não sei se você tem uma apresentação aí do Elite, você quer mostrar alguma coisa? Posso falando eu tenho que... eu não sei, na verdade, eu não sei se eu posso mostrar o caso, mas eu tenho um de modelo escaneado. Não, só para mostrar o que é fotogrametria, essa... Ó, vamos lá. Só voltando naquilo que você tinha comentado, né? Região retentiva, que a gente vai poder analisar. Então aqui tem um eixo de inserção, né? Nessa mas esse azulzinha. eixo de inserção foi o software que escolheu automático, mas eu consigo mudar ele? Como que funciona? Sim. Então a gente pode vir aqui. Ó, você vê que eu dei um clique na seta e dele muda para que a tela tá vendo. Que a tela tá vendo. Então, basicamente, você não vê nada pintado. Talvez aqui. Então ele já pegou, talvez agora um pouquinho mais pro lado aqui. E você pode analisar, como você falou, né? Aqui você já sabe. Seta, então. Aqui tem alguma coisinha, esse preparo, acho que não tá tão perfeito também. Mas tá em verde, né? Significa que tá com... É pouca coisa, né? Até você tem o tanto de distância que você tem relativo ao eixo de inserção. É pouquíssima coisa. Daí dá pra compensar depois no desenho, né? Com o espaçador de semente. Então, mas aqui, como você falou, poderia voltar, preparar melhor, enfim. Analisar real time. Sem agora entrar no Elite, no scanner padrão, assim, o de entrada, quais seriam as ferramentas de escanear implante, né? Por exemplo, tem a ferramenta durante o escaneamento do Scambori, por exemplo. Tem a biblioteca já integrada, que aí o próprio scanner já reconhece que é aquele Scambori. Vamos fazer? Não sei se temos tempo. Arthur? Tem mais quanto tempo aí? 30? Tá bom. Caramba, são 8 horas já. Pô. Então, isso que manda. Não, vamos fazer um especial de implante, então. Mas basicamente, então, tem essa função de você fazer, de você ter a biblioteca, ou também teria a possibilidade de eu ter um Scambori que não está integrado. Eu posso escanear ele e também criar minha própria biblioteca. Correto. O fluxo para escaneamento para protocolo, então vai seguir esse daqui como fosse o mesmo princípio, né? Então, isso. Posso escanear... O fluxo, assim, vai ser basicamente a mesma coisa que para o implante, né? Então, a gente também vai poder fazer escaneamento provisório, se tiver um provisório, fazer um escaneamento separado de rebordo e depois um escaneamento dos Scambaris. Então, você meio que vai ter 3 etapas, né? Se tiver provisório, se não 2. Eu acho que também, no começo, a Diana já acabou também já falando, né? Sobre, agora nesse último bloco, são os desdentados totais, né? O fluxo de trabalho permite o escaneamento tanto de mucosa quanto da moldagem, e se nesse processo o software já faz o alinhamento das duas e une o... Tem presente no Tem como fazer, inclusive, o escaneamento da moldagem, esse botãozinho aqui embaixo. Ah, legal. Ele está ativo em todos os fluxos. Isso, exatamente. Você pode usar a moldagem a hora que você quiser. Legal. Outra coisa que é possível também, se você tem, às vezes, muito subgenival, o que a gente fala, o scanner ou a luz não faz curva, né? Esse é o negócio. Então vai ter horas que você talvez não consiga chegar. Então você pode fazer uma moldagem, por exemplo, parcial, só do elemento ali, e usar essa própria moldagem para adicionar dado lá. Você ter mais definição dessa margem também, que é legal. E também, qual que é a distância focal? Você falou que é até 22, né? Então você consegue escanear um conduto também, radicular, né? Fazer Teoricamente, sim. Eu sempre mostro esse escaneamento do
do análogo aqui. Ah, pra mostrar a profundidade. Pra mostrar a profundidade. Caraca. Meio que fecha o análogo lá embaixo. Ô, louco. Eu sempre mostro isso aqui porque eu acho que... É melhor mostrar do que falar, né? Exatamente. Isso aqui explica muita coisa. Malha fechadinha e tudo. Depois de processar, inclusive, ele pega até a cor. Fez sem muito preocupação em copiar tudo, né? Uhum. Se eu tenho um rebote... Se eu tenho um escaneamento anti-rebote, moldagem... se ele... foi o que você falou. Ele faz o alinhamento automático dentro da moldagem, dentro do software. Caso não, tem como também fazer isso manualmente dentro do software de scan. Eu preciso ir no software de CAD da Shine. Dá pra você fazer o 3 pontos dentro do fluxo de escaneamento. Isso. Quando você fizer esses alinhamentos aqui, que a gente tinha comentado... Lembra que eu falei dessa de escanear tal, pra você ter a face e tudo? Você pode, em qualquer momento, usar os 3 pontos para fazer esse alinhamento. Se ele não casar já automático, né? Então você pode usar suas próprias referências. Vamos dizer, você quer pôr um gig, por exemplo, para você usar de referência depois para alinhar. Funciona. Tem umas opções. O Flávio, né? Deixa eu ver se eu acho. O seu buco maxila. Ele comentou disso que às vezes um escaneamento tá numa posição, depois abre outro. Por exemplo, ele escaneou em épocas diferentes cada scanner e tava fazer alinhamento dessas malhas, então vou até mostrar pra ele aqui, ó. Vai gostar. Fazer alinhamento aqui dentro. Tem também aquele... Ele precisa usar o MatsMine. Ele usou, eu levei lá, a gente fez 2 casos juntos. Por isso que ele ficou feliz. Ele até falou com o John, passei o contato, vamos ver. Ver se sai a conversa. Mas ele ficou muito... Ele é muito do digital ele também. Ficou muito ele gostou bastante. Vou trazer ele aqui para falar das experiências dele do Matt Smile. Legal. Bom, então... achar uma coisinha. É possível fazer o escaneamento 360 da prótese, né? Tentar o rebordo, depois pegar os dentes. Agora para... Aqui, ó. Você estava conversando. Eu usei bem aquela técnica. É claro que aqui eu peguei só o lábio como demonstração, mas usei exatamente aquilo lá. Eu só a malha, 3 pontos para alinhar. Esse aqui ele fez automático, porque eu consegui pegar dados suficientes, ele fez automático? Da vestibular aqui, né? Então, sorriso e tal, pega vestibular, porque também como tem distância, consigo passar na frente do lábio, ele pega e alinha automático. Legal. Aí sobre treinamento, suporte e manutenção aqui, né? Qual que é o tipo de suporte oferecido ao cliente no Brasil? Online, presencial, canal direto? Como que funciona a parte comercial de vocês? O primeiro nível de suporte sempre vai ser com nossos revendedores. Então, comprou o scanner com eles, você vai falar com o time de suporte deles. Se eles não resolverem, eles vão enviar para nós, obviamente. E também a gente tem centro de reparo no Brasil, né? A gente consegue resolver por aqui as coisas. Não se preocupem também que a gente não vai deixar na mão. Então, caso você tenha algum problema com o teu revendedor, tem um canal direto com nós. Pode por e-mail, por WhatsApp. Como que a pessoa encontra o revendedor? Tem uma página que mostra onde estão os revendedores do Brasil? Quem são os revendedores aqui no Brasil? A gente vai precisar passar um contato depois. Mas pode mandar, por exemplo, uma mensagem na nossa página do Instagram. A gente tem nosso site também, o shinning3ddental.com. Lá você também consegue encontrar detalhes. E lá eles vão instruir quais são os revendedores. Certinho. O que está incluso na compra do scanner, né? Bom, a gente já comentou das 4 ponteiras grandes, uma pequena. O próprio scanner, a maletinha, que tá por ali, mas a maletinha também é bem legal, que ela comentou, né? De você poder levar para outras clínicas. Além de que eu acho que também outra coisa que a gente já comentou, mas que é importante frisar, quando você compra o scanner, você ganha um pacote completo. Você ganha software, a gente obviamente não tem nem tempo para passar por tudo, né? Mas a gente consegue fazer placa, fazer provisório aqui, a gente consegue fazer a bandeja de colagem direta, tem um software de encantamento, que a gente chama de relatório de saúde bucal, e vem tudo no scanner. Você não paga mais mensalidade por isso, que acho que é importante isso também, ter a parte da nuvem, sabe? Acho que esse é um diferencial legal, sabe? Legal. Vocês já falaram, não tem custo recorrente, nenhuma licença, substituições de pontas, você também falou que tem aqui no Brasil. E agora o encerramento, eu acho que essa pergunta os dois podem responder. Para o dentista que está em dúvida entre scanner, por que considerar o da Shine? Talvez a Diana pode falar clinicamente, um dentista que está em dúvida em qual scanner comprar, por que ele deve escolher o da Shine? Acho que uma das coisas é ter a Kramer como revendedora. Então, eles representam a Shine, então me dá bastante confiança comprar as coisas com a Kramer.
E eu acho que por tudo que está integrado e software intuitivo, a rapidez, o preço e você não pagar anuidade de atualização de software e ter isso na nuvem. Eu acho que isso é muito interessante. E agora, Gustavo, qual que é a sua visão comercial? Vamos lá. Por que ele deve escolher o Shine? Eu acho que a palavra principal é custo-benefício. E sempre vai ser. E você tem opções personalizadas assim. Você tem desde um scanner que, para quem está entrando agora, vai comprar o primeiro scanner, ainda está digitalizando. Então, você tem um scanner de entrada. É um scanner que depois ele pode evoluir para um scanner extremamente completo de software. Tem poucos scanners no mercado que vão oferecer isso sem custo adicional, né? Ou recorrente, de certa forma. Então, custo-benefício acho que é a principal palavra assim, do Shine. Legal. Bom, então, muito obrigado pela presença de vocês dois. Muito obrigado por tudo o que aconteceu hoje. Tivemos pequenos atrasos aqui. Tudo bem. E já espero você para uma próxima falar do fluxo para implante. Show. E da doutora Diana também. Talvez a gente falar de análise facial junto com o Dr. Flávio. E aí vocês compartilharam alguns casos que vocês fizeram juntos também. Muito obrigado pela presença. Pô, que agradeço. Valeu. Obrigada a você.